Paz do Senhor, irmãos. Como é bom mais um dia, né? Primeiro culto de oração deste ano. Nós estamos aqui, nós temos muito que agradecer. Espero que todos tenham tido uma boa passagem de 2020 para 2021. Que vocês tenham realmente, né? Estado com seus familiares queridos e que Deus tenha dado assim, né, um presente dos céus para cada um. Nós estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus, começar o ano, né, adorando, não tem coisa melhor. Então vamos orar nesta hora para Deus dirigir o nosso culto, que Deus venha falar aos nossos corações nesta noite. Senhor Deus e Pai, Deus maravilhoso, nós te glorificamos, te exaltamos, ó Pai, porque somente Tu és digno de toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração, Pai. E nesta hora, Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, ó Pai. Nós não te adoramos, ó Pai, pelo que o Senhor faz, mas nós te adoramos pelo que Tu és, Pai, pelo que Tu significa nas nossas vidas, ó Pai, pela Tua graça, pelo Teu senhorio, Pai, pelas Tuas misericórdias, pelas Tuas bondades que são infinitas sobre nós, Pai. E nós não somos merecedores de nada, Senhor. E nesta noite, Pai, eu quero pedir a Tua graça, venha sobre cada um de nós, Pai. Cada um que assistir este vídeo, Pai, aonde ele chegar, até onde se alcançar, ó Pai. Que as vidas sejam libertas, que vidas sejam salvas, ó Pai. Ó Santo Espírito de Deus, vem nesta noite. Fala, Senhor, assim como o Senhor tem falado comigo, Pai, através das Tuas palavras, ó Pai. Fala com os meus irmãos, com os meus queridos, ó Pai. É no nome glorioso de Jesus que eu oro, que eu agradeço e peço perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta noite eu quero meditar com vocês um pouco sobre Davi. E nós quero ler, não vou ler todo os versículos, mas eu quero começar lendo lá em 1 Samuel 16, versículo 1 e 2, né? Quando Samuel é enviado à casa de Jessé. Disse o Senhor a Samuel: até quando terá penas de Saul? Havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás quem eu te designar. Fez Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Irmãos, a gente vê aqui, né? Samuel é enviado à casa de Jessé. Jessé tinha ali os seus filhos, né? E todo mundo sabe que ele tinha os filhos formosos, filhos grandes, valentes, né? Assim, valentes aos olhos dos homens, né? Mas não aos olhos de Deus. E ali então ele entrou e ele viu os filhos de Jessé e ele olhava, né, pela aparência e Deus falava: este não, este não. E Davi não foi convidado, irmãos, até quando Samuel perguntou, né? Tem mais algum? Então ele mandou chamar o pequenininho que estava lá no pasto cheirando ovelha. E quando Samuel viu, era aquele que era para ser ungido. E Samuel ungiu a Davi. Irmãos, e tomou, no versículo 13, ele fala: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel levantou e foi para Ramá. Então, irmãos, a gente vê aqui que
Davi estava lá no pasto, era o menor de todos, não era nem foi lembrado, né, quando o profeta chegou, mas era ele que era o escolhido, irmãos. E o que eu vejo nessa lição aqui com Davi, nesses capítulos 16 e 17, que é os capítulos de 1 Samuel que nós vamos estar falando nesta noite, que eu vejo aqui, Davi, irmãos, Davi, ele aprendeu a servir para ele ser rei. Quem não aprende a servir, irmãos, não está pronto para reinar. E Davi foi exatamente isso. Davi, ele aprendeu a servir. Davi servia seu pai lá, seus irmãos, ele cuidava das ovelhas, ele servia as ovelhas no pasto ali. E ele era humilde, irmãos. Então, o que nós vemos com isso? Que no reino de Deus, só lugar para aqueles que querem aprender a ser servos. O reino de Deus é preparado para aqueles que querem aprender a ser servos. Nós viemos para servir. Né? E com quem que nós aprendemos tudo isso, irmãos? Nós vemos lá no Velho Testamento esse exemplo de Davi, e no Novo Testamento nós aprendemos com Cristo, né? Pegar uma bacia, uma toalha e sair lavando os pés daqueles que estão ao nosso redor. Isso, irmãos, não é uma atitude de humilhação nenhuma. É uma atitude que você está servindo ao seu próximo, servindo ao seu irmão. Nós somos chamados para o reino, irmãos, para servir. Nós somos chamados no reino de Deus para oferecer para os outros aquilo que nós podemos dar. O que nós temos para dar? O que você tem para dar hoje para o teu próximo? O que você tem para servir ao teu próximo, irmãos? Se nós não aprendermos a servir, nós não servimos para reinar com Deus. Então, irmãos, que Davi foi exatamente isso, irmãos. Davi, ele foi ungido rei, ali ungido, ainda pequeno. E não foi assim, Davi foi ungido e tomou o trono de Saul, não. Teve um tempo. E nesse tempo, irmãos, eu creio que foi um tempo de muito treinamento para Davi, né? E Davi, irmãos, ele já sabia, ele tinha sido ungido, né? E ali, quando Davi entra no palácio, irmãos, o que acontece? Davi, ele começa a tocar harpa para Saul, porque quando Saul ficava ali irado, né? O que acalmava Saul? Davi tocando a harpa. Davi entrou no palácio, irmãos. Ao invés de ele entrar para ser coroado, não. Davi, ele entrou para ser pajem de Saul, para carregar as suas armas, para tocar a harpa. Olha a humildade de Davi. E ele já tinha sido ungido por Deus, ele já tinha sido escolhido. Mas Davi sabia o tempo, ele tinha um tempo com Deus ali para trabalhar de Deus, né? E é ali o que acontece. Muitas vezes, irmão, Saul estava possesso. E Davi tinha que sair correndo lá do meio do pasto, onde ele estava, lá nas colinas, cuidando das ovelhas. E vir tocar harpa para acalmar o rei. E Davi via, irmãos. E a vida de Davi era assim. E Davi sabia transitar nos ambientes, irmãos. Sabe? Sem se exaltar. Ele sabia muito bem entrar no palácio, se comportar. E ele sabia estar lá nas colinas cuidando das ovelhas, irmãos. Então ele ia e voltava quando o rei precisasse, irmãos. Ele não tinha uma dificuldade de estar transitando nesses ambientes diferentes, irmãos. Davi sabia estar dentro do palácio servindo ao rei. E ele sabia estar lá nas colinas servindo uma ovelha, irmãos. E é assim a nossa vida. Quem são as nossas ovelhas? Quem nós estamos servindo? Nós temos que saber transitar nos ambientes diferentes. Sabe, muitas vezes eu só quero servir o rei. Não, a gente tem que servir a ovelhinha, a gente tem que servir aquele. Muitas vezes aquele está precisando mais do que o rei. E Davi tinha essa agilidade para fazer isso, irmãos. E nós temos aqui, né,
Muitas vezes, sabe, assim, eu trago isso aqui na minha vida, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu vou ajudar a fazer tal coisa quando eu tiver dinheiro. Eu vou ajudar a fazer isso quando eu tiver isso ou aquilo. Irmãos, não nos falta nada. Não nos falta dinheiro, não nos falta tempo. O que falta em nós, de verdade, é ter um coração verdadeiramente transformado. Ter um coração, irmãos, sabe, que venha fazer a verdade, irmãos, sabe? Falta em nós é isso, sabe? Falta em nós a verdade do dia em que Deus vai transformar o nosso coração. Sabe, porque não está nos faltando recurso financeiro, não nos está faltando, irmãos, tempo. Está faltando para nós uma coragem e disposição para servir. Então a gente fica arrumando desculpa quando eu tiver. Não, não é quando eu tiver, é agora, é já. Sabe, irmãos, no reino de Deus todos nós nascemos para ser servos. Nós nascemos para servir, nós nascemos para ser servos no reino de Deus. Irmãos, e era assim com Davi. Davi estava ali, irmãos, sabe? Ele acalmava o rei. O rei Saul amava Davi. E Davi estava ali, né? E aí, irmãos, nós vamos ver agora, né? Que Davi, a gente vai falar sobre uma batalha. Lá no capítulo 17, versículo 1, né? Fala assim... sobre o desafio de Golias. E ajuntaram-se os filisteus às suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que estava em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efaz-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da lei, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Irmãos, Saul ordena a guerra. Mas ele estava preparado para esta guerra? Saul não estava preparado para essa guerra, irmãos. Nós estamos vendo que Saul, para ser acalmado, ele precisava de um garoto, de um menino, para tocar uma harpa para ele, para acalmá-lo. E ele ordena uma guerra sem estar preparado para a guerra. E todos estavam reunidos, irmãos, quando de repente, a gente continua lendo aqui todo o capítulo, né? Os filisteus tiram de uma pequena caixinha, né? Que não era tão pequena assim, né? Um grande homem. Aparece então Golias. Golias devia ter em média uns 3 metros, né, de altura. Só a sua armadura pesava mais de 60 quilos. E aí, como fica o exército de Saul diante daquele gigante, irmãos? Então aquele homem, aquele gigante, aparece e começa a insultar o exército de Israel. Mas não era insultando o exército, era insultar a Deus. E o povo já estava em desespero, já eram ali quase 40 dias, irmãos. Quase 40 dias. E aí nós vamos ver o que acontece, né? Passar todo esse tempo, o povo estava ali meio que atemorizado, porque Golias ali em um sopro, irmãos, Golias destruía aqueles homens. Por quê? Aqueles homens não estavam preparados para a guerra. Será que eles foram lá realmente para guerrear? Né? Então, no versículo 12 do capítulo 17, nós vemos o quê? Jessé chama Davi. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul.
Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, irmãos. E Jessé chama Davi, lá no versículo 17, e diz: Disse Jessé a Davi, seu filho: Leva, peço-te para teus irmãos, uma efa deste trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, e ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Então, irmãos, aqui, né, a gente vê que Davi aparece aqui no versículo 12 do capítulo 17 para ir à guerra, enviado pelo seu pai. Quem foi enviado para a guerra com Saul? Os 3 irmãos de Davi, irmãos. Só que esses 3 irmãos de Davi, que eram aparentemente os bonitões, os fortes, os corajosos, eles tinham sido rejeitados por Deus. Lá no capítulo 16, quando Samuel foi ungí-los, né, foi ungir um rei, todos eles, os 7 se apresentaram, inclusive esses 3 que são os mais velhos. E Deus falou: este não, este não, este não. Deus já os tinha rejeitado. E era eles que estavam lá na guerra. Será que eles eram homens realmente para guerrear? E aí, irmãos, eu vejo, né? Saul chamou homens ali que não estavam preparados. Quem nós temos chamado para compor o nosso exército? Quem nós temos chamado para batalhar e lutar as nossas guerras? Com a gente? Você tem parado e meditado nisso? Quem são as pessoas que você tem chamado para a guerra para você? Irmãos, Saul, ele não sabia que esses 3 homens Deus já havia rejeitado. Mas, né, o que importava ali era a aparência, não é? Irmãos, e muitas vezes nós somos enganados por aparências, porque olhamos o externo e Deus está falando para nós que não é. Mas a aparência é bonita, então para mim serve, né? E Saul estava cercado, irmãos, de homens medrosos, de homens covardes para fazer parte do time dele. Mas também Saul não era um homem valente, né? Então, para fazer parte do time dele, precisava ser assim. E no versículo 14, irmãos, a gente vê que Davi fala que Davi era o menor, que somente os 3 maiores seguiram Saul. Lá no versículo 17, né, ele manda, né, levar o alimento para os teus irmãos. Irmãos, Davi nunca tinha ido para uma guerra. Ele era pequeno, ele não tinha idade. Ele até queria ir, mas não podia. Então, irmãos, Davi foi ali para levar os alimentos para os seus irmãos, né? Então, naquela época, Davi, se fosse hoje, Davi foi um delivery no meio da guerra. Davi foi ali, né? Levar o alimento para os seus irmãos. E quando, irmãos, Davi, algumas vezes que foi tocar harpa para Saul, um dos homens de Saul falou para Davi que Davi seria um homem de guerra, que Davi era homem de guerra, mas ele nunca tinha ido a uma guerra. Aí você fala, como que um servo de Saul poderia falar que Davi era homem de guerra, irmãos? Você pode ser conhecido na sua essência, pelo que você é, independente de você ter sofrido ou não, independente de você ter vivido ou não a situação. Você não precisa ter passado pela guerra para mostrar que é forte, para mostrar quem você é. Porque quem nos faz pessoas fortes é o próprio Cristo. Não são homens,
não sou eu que me faço forte, quem me faz forte é o próprio Cristo. E ali, irmãos, Davi só estava para entregar o pão e a cevada. E no versículo 20, irmãos, a gente vê que no dia seguinte Davi levantou bem cedo para ir, né, de madrugada. E o que me chama a atenção aqui nesse versículo é que fala assim: Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegando-se ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Irmãos, eu acho interessante que aqui fala assim: ele saiu bem cedo e deixou as ovelhas com um guarda. Mas se meu pai, eu estou cuidando das ovelhas do meu pai, se meu pai manda fazer outra atividade, o problema das ovelhas não é mais meu, o problema das ovelhas passa a ser do meu pai. Mas Davi não, irmãos, Davi tinha a responsabilidade. Ele deixou as ovelhas com um guarda, né? Ele deixou alguém cuidando das ovelhas, ele não deixou as ovelhas soltas ali no pasto sem ninguém. Isso, irmão, mostra o zelo de Davi, o amor de Davi. E aí vem uma pergunta para mim e para você. Nós precisamos ter mais zelo pelo que nós estamos fazendo. Davi cuidou daquilo, irmãos, que ninguém estava vendo, que era das ovelhas lá. Mas Deus vai revelar publicamente quem é Davi. Então, irmãos, é isso. Eu não preciso fazer as coisas para que as pessoas me vejam. Sabe, o quanto eu tenho zelado das coisas que Deus tem colocado na minha mão, o quanto eu tenho feito com zelo a obra de Deus, ou quando eu tenho saído, eu tenho deixado de qualquer jeito, tal, não é problema meu, é problema do pastor, é problema do diácono, é do presbítero, é do obreiro. Como eu tenho me portado diante dessas situações? Como que eu tenho feito, né, como obreira, como serva do Deus vivo, como eu tenho me comportado diante das atividades que têm sido colocadas sob a minha responsabilidade? E, irmãos, e assim, né, Davi tinha essa responsabilidade. Interessante que Davi chegando na guerra, né? Então, Davi tá chegando lá com os marmitex na guerra e ele começa a ouvir as afrontas. E ele vai correndo no meio do exército. Eu imagino, né, que eram tudo homens fortes, grandes ali. Davi, aquele menininho correndo, indagando os soldados, indagando um ao outro. Vocês não vão fazer nada? O que vocês vão fazer para tapar a boca dos filisteus, este gigante que está afrontando o exército do Deus vivo, o Altíssimo? Irmãos, o exército de Saul estava apavorado. E aí, irmãos, nós vemos que lá no versículo 26 do capítulo 17, então Davi chega, né, os seus irmãos, e Davi chega perto de seus irmãos ali. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha a coragem de Davi. Incircunciso filisteu. Davi tinha coragem, Davi tinha ousadia nas palavras. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Irmãos, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, né, que Davi falava, aqueles homens, acendeu uma ira no coração de Eliabe, irmãos, uma ira tão grande, que olha o que Eliabe disse a Davi: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu, pois, Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se então Davi de Eliabe dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe respondia como dantes. Irmãos, ninguém fazia nada.
E aí nessa hora, irmãos, a ira de Eliabe contra Davi, sabe por que a ira de Eliabe contra Davi, irmãos? Porque Eliabe, irmãos, ele não estava falando de Davi, ele estava falando dele mesmo. Muitas vezes nós sofremos afrontas das pessoas que estão mais próximas de nós. Muitas vezes, irmãos, e nós temos que aprender a sofrer essas afrontas, sabe? Porque é evidência da fraqueza delas, né? Nós, né? Acontece que o que acontece? Nós somos a evidência da fraqueza delas, que nós somos fortes naquilo que eles são fracos. E era isso que acontecia com Eliabe. Eliabe, quando ele falou contra Davi, ele estava falando dele mesmo. Ele era presunçoso. Ele não estava ali no exército com Saul, irmãos, para lutar. Ele estava ali para ver a peleja. Ele estava tão irado, irmãos, porque ele lembrava que há alguns anos Davi tinha sido ungido. Ele só não sabia que era para rei. Ele sabia que ele tinha sido rejeitado. Davi tinha sido escolhido. Então, irmãos, Davi estava ali corajoso, mostrando que era um homem de coragem, mostrando para que ele veio. Davi era a evidência de que Eliabe poderia ser um homem forte, poderia ser um homem corajoso, mas ele era um homem fraco e tímido, covarde. E ali ele estava falando dele mesmo. Eliabe, em nenhum momento aqui, irmãos, quando ele falava tudo isso, ele se referenciou a ele mesmo, porque ele era aquilo, irmãos. Ele era. E Davi não estava ali porque ele queria se aparecer, ele não estava ali porque ele ia ganhar a guerra, né? Como a gente lê em todo o capítulo, você vai ver. Davi estava ali por obediência a seu pai. E mal sabia Eliabe, quando Davi saiu e deixou as ovelhas dele, ele deixou um guarda, porque ele tinha responsabilidade, o que Eliabe talvez não tinha. E a gente vê, irmãos, que o significado de Davi é amado, é querido, vem do hebraico. Então, o que essa palavra me diz hoje, irmãos? Quem nós estamos chamando para a nossa guerra? Como nós estamos nos preparando? Como nós estamos servindo? E o mais importante, irmãos, não se importe com o nome que as pessoas te chamam. Se importe com o nome pelo qual Deus tem te chamado. Pelo qual nome Deus tem te chamado. E aqui Davi, irmãos, ele foi ali no meio, ele mostrou coragem diante de todo o exército. E a gente vai continuar lendo, se você continuar lendo, não vou me estender mais, você vai ver que Davi matou Golias. Davi demonstrou a coragem que ele estava ali. O exército do filisteu foi derrotado pelo exército do Deus vivo, porque Davi sabia por quem ele era chamado. Davi não se importava com o que os seus irmãos falavam, como os seus irmãos o chamavam, mas ele se importava como Deus o chamava e como Deus o tinha chamado. Então, irmãos, que esta palavra fique no teu coração, que você não se importe como as pessoas têm se dirigido à tua pessoa, como as pessoas têm te chamado, mas se importe como Deus tem te chamado. Pelo qual nome Deus tem te chamado? Qual o nome pelo qual Deus te chama? Então, irmãos, parem nesta noite. Nós estamos no primeiro culto de oração de 2021. Que nós possamos servir mais, nós possamos amar mais, nós possamos saber quem nós chamamos para as nossas batalhas, quem nós chamamos para estar na guerra conosco. Vamos nos prostrar mais, vamos orar mais, vamos buscar mais. Porque Davi estava lá no campo, irmãos. Davi tocava sua harpa, Davi adorava, Davi louvava. E é isso que Deus pede para nós nesta noite. Então, não se importe pelo qual nome as pessoas te chamam. Se importe pelo nome o qual Deus tem te chamado. Deus te abençoe, um grande beijo e até domingo. Não percam o culto, amém? Culto de Santa Ceia,
um culto maravilhoso, é a primeira ceia do ano. Esteja presente, participando conosco desta mesa de memória, de lembrança, né? O dia de Santa Ceia é um dia de muita bênção, de muita graça, sempre é um culto qual eu me emociono, que é um culto que me traz à memória tudo aquilo que me dá esperança. E esse ano nós vamos continuar tendo esperança de um ano abençoado para todos nós. Um grande beijo. Amo vocês.